Oi, amados! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês a nossa rotina de produção. Eu mais o Bebeto, nós estamos fazendo alguns testes, de massa de rosca, até comentei com alguns inscritos lá nos nossos grupos no WhatsApp e eu vou mostrar para vocês uma dessas receitas que a gente testou, tá? Então hoje eu vou fazer umas rosquinhas e eu fiz uma massa usando batata, tá? Então seria como se fosse a massa do pão de batata. Então, amados, eu mesmo e o meu esposo, nós começamos essa produção bem cedinho e o meu esposo começou untando as forminhas. Nós estamos usando a forminha 16 por 8 por 13, que é a mesma forminha que a gente já faz os nossos bolos caseiros, tá? Então a gente tá aproveitando esse tamanho de forminha para fazer essas roscas, de 250 gramas e vamos testar as vendas lá na padaria para ver como vai ser saindo. Então vamos usando essa forminha, o Bebeto usou margarina e farinha de trigo para untar as forminhas. Se você quiser, pode usar também o desmoldante caseiro, aquele mesmo desmoldante que eu já ensinei aqui no canal e também é usado, para bolos. Então pode ser ele também. E outros desmoldantes, o spray ou também aquele de galão que a gente compra para padaria, que parece uma cola branca. Então qualquer desmoldante serve para você untar as forminhas. E antes de continuar, você que não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Também me siga lá no Instagram e faça parte dos nossos grupos no WhatsApp. Todos os links das minhas redes sociais e grupos estão aqui na descrição do vídeo para vocês. E eu comecei descascando as batatas, porque como eu falei para vocês, nós vamos fazer um teste da massa do pão de batata para fazer essas rosquinhas. Então eu preciso da batata um pouco mais morninha, ou quase fria, pra gente fazer a massa, porque ela não pode estar muito quente. Então eu começo descascando as batatas, como eu mostrei pra vocês. Comecei descascando com o descascador e aí eu desisti, peguei minha faquinha de legumes mesmo e continuei descascando. Eu ia cozinhar ela, numa panela normal e eu pensei, não, vou fazer isso na panela de pressão que vai bem menos tempo, Então eu troquei de panela, coloquei a batata na panela de pressão e levei para cozinhar. Essa batata na panela de pressão, assim que pegou pressão, que foi bem rapidinho porque tem pouca água, eu abaixei o fogo e deixei ela cozinhando por 10 minutinhos, então cozinha bem rapidinho. E enquanto a batata está cozinhando, o Bebeto está terminando de untar nossas forminhas. Como eu disse, se você quiser, pode usar o desmoldante que vai otimizar o tempo. Mas a margarina e a farinha de trigo, como a gente já está acostumado e era um teste com essa massa, a gente preferiu untar com a margarina e farinha de trigo para ver o resultado também, tá? Mas qualquer desmoldante vai ter um resultado muito bom, porque geralmente a massa de rosca não gruda muito na forma. A gente tem que ter um cuidado maior quando é bolo, mas aqui, como é rosca, ela se forma bem facinho. O Bebeto já terminou de untar as forminhas, também lavou umas loucinhas que estavam ali na pia para não ir acumulando louça, E a batata já cozinhou, gente. Então, como eu disse pra vocês, assim que pegou pressão, eu deixei cozinhando por 10 minutinhos em fogo baixo, tá? E ela cozinhou super bem. Então agora eu vou escorrer a água e vou deixar essa batata esfriando, tá? Eu não posso usar essa batata quente porque ela vai prejudicar o fermento e também o crescimento do nosso pãozinho. Então eu posso usar ela morna pra fria, nunca quente, porque senão vai prejudicar o crescimento do nosso pão, tá? Então, enquanto a batata vai esfriando, eu já vou quebrando os ovos para dar início à receita, tá? E conferir se não tem nenhum ovo estragado. Lembrando que os ingredientes dessa receita vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês.
Feito isso, gente, agora eu vou começar a nossa receita. Vou despejar a farinha na sova fácil e vou fazer uma massa usando 2 kg de trigo, que vai me render mais de 3 kg de massa, tá? Lembrando que eu estou usando a farinha de trigo sem fermento e a farinha que eu estou utilizando hoje nessa receita é a farinha Vila. Lembrando que para massas de pão, a melhor farinha é a farinha tipo 1. Tem uma farinha excelente da marca Venturelli, que é uma farinha que tem uma menor quantidade de cinzas, tá? E ela também dá uma melhor estrutura para os nossos pães. Mas eu tô fazendo o teste com essa farinha porque é geralmente a farinha que eu uso para os meus bolos, tá? Então eu coloquei a farinha na sova fácil, vou acrescentar também todos os outros ingredientes, menos a batata, o leite e o fermento, tá? E aí eu dou uma pré-misturada nessa massa. Lembrando, gente, que a ordem dos ingredientes aqui nessa receita não vai alterar o resultado. Por exemplo, aqui eu coloquei a farinha, depois os ovos, o açúcar, o óleo, o sal e a margarina. Não tem uma ordem certinha, tá? Porque eu tô fazendo pelo método simples, tô misturando tudo de uma vez. Mas tem algumas receitas, por exemplo, que a gente faz a massa um pouco mais densa e no finalzinho a gente acrescenta, por exemplo, a gordura, que seja o azeite ou a margarina, tá? Porque a margarina ou a gordura que a gente usa na massa, geralmente ela atrapalha o desenvolvimento do glúten. Mas nessa massa específica do pão de batata não, a gente pode acrescentar da forma que eu tô fazendo aqui, tá? Porém, tem receitas que tem essas observações. Então, gente, agora depois de ter batido, misturado aí, uma pré-mistura ficou bem seco, né? A gente vai acrescentar a batata, que já vai ajudar a trazer uma umidade maior para a nossa massa. Lembrando que eu não esperei a batata ela esfriar totalmente, ela está ainda morna, mas não está muito quente. Eu consigo pegar a batata, espremer na minha mão, que ela não vai me queimar, tá? Então não pode ser muito quente, como eu falei lá atrás. Se tiver muito quente, vai atrapalhar o desenvolvimento da nossa massa, tá? E aí eu coloco a batata, um pouquinho de leite para dar mais liga nessa massa e volto a misturar. E agora, depois de ter misturado a batata com um pouquinho de leite na nossa massa, ela já pegou uma outra consistência, né? Eu vou acrescentar o fermento, tô usando 4 pacotinhos de 10 gramas, porque a cada 500 gramas de farinha de trigo, a gente precisa de 10 gramas de fermento seco. Se você for usar o fermento fresco, aí já é uma outra quantidade, tá? E agora eu também acrescento o restante do leite. Não recomendo acrescentar de uma vez, como eu fiz na receita, porque a gente usa o leite para dar ponto na massa, né? Então você vai acrescentando aos poucos e vai vendo se a massa já tá no ponto certo ou se ficou muito mole, né? Por isso que a gente vai acrescentando o leite aos poucos. Eu acrescentei de uma vez e acabou que a massa ficou um pouco mole, passou do ponto. E aí eu tive que ir lá na frente ir acrescentando um pouquinho de farinha para dar o ponto na massa, tá? E não é recomendado dar o ponto na massa com a farinha, porque você altera ali, né, a proporção dos ingredientes e daí a sua massa ela pode ficar mais seca, pode atrapalhar um pouquinho também no crescimento. Então o ideal é ir acrescentando leite aos poucos até dar o ponto certinho da massa, que é quando a massa não gruda mais nas mãos. Mas aqui no vídeo eu acrescentei o leite todo, né? E aí eu deixei ela misturando aí a massa, sovando por mais ou menos uns 10 minutinhos. Prontinho, gente. Então se passaram aí
menos 10 minutinhos. Eu vou olhar o ponto da massa, né? Então eu percebi que ela estava realmente mais mole do que o ponto desejado, que é o ponto que não gruda nas mãos. Então eu comecei a adicionar um pouco de farinha. Ao todo, eu adicionei mais 150 gramas de farinha de trigo e aí eu fui misturando. Eu fui adicionando aos poucos, né, para não passar também do ponto. E daí, quando eu percebi que a massa já não estava grudando tanto nas mãos, eu já parei a sova e tirei a massa aí da sova fácil. E só frisando, né, o ideal é dar o ponto na massa com leite e não depois que a massa ficar mole e acrescentando farinha. Mas quando acontece isso, a gente acrescenta farinha para não perder a massa, né? E chegar no ponto de desgrudar das mãos. E aí, gente, hoje como o dia aqui na minha cidade estava bem úmido, a minha massa ela pediu menos leite, né? Então eu coloquei de uma vez, mas o dia estava úmido. Então isso pode variar usando a mesma farinha. Hoje eu uso 300 ml certinho de leite. Amanhã a mesma massa, a mesma farinha, os mesmos ingredientes, pede só 250 ml de leite. Por quê? A temperatura, a umidade do ambiente vai interferir muito na quantidade de líquidos que a sua massa vai pedir e que a sua farinha de trigo vai absorver, independente se for a mesma marca que você usa, tá? Sempre para fazer o pão. Então, como disse, né, gente, é sempre bom dar o ponto com o leite e não acrescentar de uma vez. Agora nessa etapa eu passei a minha massa aqui para a bancada, vou fazer uma bolona com essa massa, ela rende bastante, tá? E vou colocar a minha massa dentro de uma Tupperware, cobrir com pano de prato ou com plástico filme. Eu prefiro, né, cobrir com plástico filme porque a massa ela desenvolve mais rápido, tá? Devido à liberação ali dos gases, que eles ficam retidos ali na massa, ela cresce um pouco mais rápido. Mas se não quiser, pode cobrir só com pano de prato bem limpo, tá? Que dá certo e ela cresce do mesmo jeito. Então eu vou levar essa massa para descansar dentro do meu forno, tá? Por mais ou menos 1h, 1h30, assim que ela dobrar de tamanho, já tá bom, aí a gente vai bolear ela. Por que que eu coloco dentro do forno, gente? Porque é um ambiente propício para isso, tá? E quando tiver muito frio, você pode até ligar o fogo, deixar ali uns 15 segundos rapidinho, só para elevar a temperatura ali dentro do forno. Aí você desliga, coloca a sua massa e liga se tiver a luzinha no forno, para manter aquela temperatura. Prontinho, amados, já se passaram aí 1h30, ela cresceu bastante. E agora eu e meu esposo nós vamos bolear essa massa, tá? Ele vai pesando as bolinhas para mim para acelerar o processo. Eu vou boleando e já colocando nas nossas forminhas que já estão untadas com margarina e farinha de trigo. Nós vamos fazer bolinhas de 50 gramas cada uma. Essa receita ela rendeu 80 bolinhas de 50 gramas cada uma. Então ela rendeu mais ou menos 4 quilos de massa, ela rende bastante, né? Nós fizemos 13 forminhas de 16 por 8 por 13, que são essas rosquinhas redondas, e um tabuleiro com 15 bolinhas de 50 gramas. Mas se for fazer tudo na forminha 16 por 8 por 13, aí você vai conseguir fazer 16 rosquinhas de 250 gramas cada uma, tá? Então rende muito e você consegue vender essa rosquinha de R$ 7,50 a R$ 9,00 tranquilamente. Então a gente vai falar aqui para vocês depois como foi a saída lá na padaria, mas a gente já tem experiência com outras roscas que a gente trabalha, porém congeladas, né? Que a gente vende por mais ou menos nessa faixa.
Então a gente vai fazer o teste com a rosca caseira. Lembrando que essa massa é uma massa que a gente está testando e eu vou trazer outras receitas também para vocês. Nós vamos para o nosso segundo crescimento. Então boleamos todas as rosquinhas, tá? E os pãezinhos também. E nós vamos deixar crescendo, descansando, né? Por mais ou menos 1 hora, tá? Então quando dobrar de tamanho a gente já pode levar para assar. Então, amados, olha só como elas cresceram, já dobrou de tamanho. Então tá no tempo certinho pra gente levar para assar. Se você quiser, pode pincelar sobre as roscas, tá? Uma gema com um pouquinho de água para ela corar melhor. Então agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 15 a 20 minutinhos cada fornada, tá? Lembrando que eu consigo assar 4 roscas por vez, então dentro do meu forno, do meu fogão convencional que é de 4 bocas, eu consigo colocar 4 forminhas de 16 por 8 por 13. Isso serve para as roscas e também para os nossos bolinhos, tá? Então eu faço dessa forma, lembrando que o tempo de assamento das roscas é bem menor do que dos bolos, então aqui vai variar de 15 a 20 minutinhos, mas isso também varia de forno para forno, tá? Assim que ela tiver coradinha, você já pode tirar porque ela já está assada. Prontinha, amados, agora nós vamos finalizar, vamos decorar essas roscas. Lembrando que elas já esfriaram, eu desenformei com muita facilidade, como eu falei para vocês, né? Geralmente as massas de roscas não grudam tanto quanto bolos, né? Mas é sempre bom a gente tomar um certo cuidado. No caso aqui a gente untou com a margarina e farinha de trigo. Então desenformei as roscas, estou usando a embalagem G35 da Galvanotech, é uma menorzinha do que a G32 que eu uso para bolos, tá? Eu uso essa forminha porque a rosca na G32 fica sobrando muito espaço. Mas se você for fazer uma rosca de 500 gramas, ou seja, o dobro do tamanho dessa que eu fiz, aí sim você pode usar a mesma embalagem dos bolos caseiros que a G32 da Galvanotech. Então aqui no vídeo eu estou usando a G35, desenformei elas nessa embalagem. E o meu esposo vai fazer uma decoração, ele vai passar o leite condensado sobre as rosquinhas, tá? E eu vou finalizar com coco em flocos e também leite ninho. Vou fazer metade, metade. E também tem outras opções, vocês podem até pincelar manteiga sem sal sobre elas quando ainda estiver quente, que ela dá um brilho maravilhoso. Tem como você colocar chocolate, fruto, aquelas frutinhas, cremes. Então tem várias opções de decoração. Como a gente está fazendo o teste, eu fiz as decorações mais simples e depois eu vou falar para vocês como foram as vendas delas, tá? E agora eu vou falar
as minhas considerações finais em relação ao teste que nós fizemos usando essa massa, tá? Então eu queria falar para vocês que eu já tinha feito 3 outros testes com uma massa que não vai batata. Só que como eu gosto muito da massa do pão de batata, eu resolvi gravar essa para vocês e foi a primeira vez que eu fiz ela. Porém, as massas que eu fiz sem a batata, elas desenvolveram melhor, cresceram melhor e o pão ficou bem mais bonito, tá? Porém, o sabor da massa do pão de batata, ele é diferenciado, ele é mais saboroso. Então ele dá certo para fazer quitandas caseiras, quanto para fazer também pãezinhos, pães recheados. Então é uma massa muito coringa e uma massa muito saborosa. Essa massa que eu testei hoje no vídeo, ela desenvolveu super bem também, ela cresce muito, né? E ela me deu um pãozinho super fofinho. Porém, é um pãozinho que depois que ele vai esfriando, ele vai enrugando nas laterais. Por quê, gente? Porque a minha massa, ela não chegou no ponto perfeito, né? Ela ainda ficou um pouco mole, então ela desenvolve no forno, depois que sai todo o vapor de dentro do pãozinho, ele dá aquela murchada, aquela enrugadinha. Já as outras massas que eu fiz, o pão fica perfeito, ele fica lisinho por cima, ele tem uma outra aparência, mas o que eu tô buscando também é sabor. Essa massa ficou super fofinha e saborosa, tá? Porém, como eu usei uma quantidade pequena de açúcar, eu achei que faltou um pouquinho de açúcar, de sabor nessa massa. Então, nas próximas massas eu vou aumentar um pouquinho de açúcar, eu vou fazer um teste tirando o leite, tirando o óleo e vou fazer apenas com margarina. Também vou aumentar uma quantidade considerável de margarina, né? Então eu vou fazer essa segunda massa, provavelmente semana que vem, e talvez eu grave para vocês para mostrar o resultado e comparar com essa massa que eu fiz hoje. E a massa que eu fiz sem batata, que foram as massas, né, que eu não gravei para vocês, como eu disse, elas ficaram com um aspecto muito bonito, porém eu tô procurando um sabor mais marcante, como a do pão de batata. Então elas estão excelentes no desenvolvimento, pão fofinho, fica uma massa, um pão muito bonito, porém fica faltando sabor. Na do pão de batata de hoje, eu achei que ela não ficou tão bonita, então eu vou melhorar a massa, tentar chegar no ponto perfeito e também chegar no sabor perfeito. Então eu vou fazer algumas alterações e talvez semana que vem eu gravo para vocês e mostro o resultado da massa com as alterações que eu vou fazer. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. E também me siga lá no Instagram e faça parte dos nossos grupos no WhatsApp e todos os links estão aqui na descrição. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!